Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é um vídeo de recebidos. Bom pessoal, nos últimos meses eu tenho recebido alguns livros muito interessantes que eu queria muito ler, mas infelizmente minha rotina de trabalho, estudos e pesquisa anda bem atarefada, então eu não tive a oportunidade ainda. Estou trabalhando como professora de inglês até o final do ano. E ao final do ano é também a minha qualificação no doutorado, então eu estou lendo quase que exclusivamente apenas livros das disciplinas do doutorado, da minha pesquisa, e também fiz recentemente um curso sobre literatura francesa na Aliança Francesa aqui em Curitiba, que foi sensacional. Então também durante esse curso li livros da literatura francesa que foram maravilhosos. Podem dar uma olhadinha nos meus últimos vídeos aqui no canal, que eu conversei sobre alguns desses livros. Mas enfim, queria pedir desculpa a esses autores pela demora, mas é porque eu quero justamente ler os livros com o cuidado que eles merecem e falar sobre eles aqui no canal. Eu vou começar a conversar com vocês sobre dois livros que chegaram aqui e que são dois livros vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2019. Cada ano são premiados dois livros, um na categoria romance, né, no sentido de livro mais longo, narrativa mais longa, e o segundo na categoria contos. No ano passado eu falei aqui sobre os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2018, tem vídeo aqui no canal sobre eles. Se você tem interesse em saber quem ganhou nessas categorias no ano passado, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card. Nesse ano os vencedores foram o seguinte: na categoria de romance, né, de narrativa mais longa, O Legado da Nossa Miséria, do Felipe Holloway. Eu gostei muito dessa capa, achei bem impactante e gostei muito da premissa. Vou ler aqui atrás para vocês um parágrafozinho para vocês saberem de que se trata esse livro. Um professor e crítico literário é convidado a participar de um simpósio de jornalismo cultural na fictícia cidade de Amará, no interior de Minas Gerais. E aí a história se desenrola, ele não consegue participar do evento, mas mais tarde ele encontra o escritor que falaria nesse evento em um bar e os dois começam a conversar. E os dois conversam madrugada dentro e esse livro é justamente a conversa entre esses dois personagens, o crítico e o escritor. Então é uma premissa que me deixou muito interessada. E sei que tem, de acordo com o que está escrito aqui, a Verônica Stiger, que fez a apresentação do livro, tem uma influência borginiana, então do escritor argentino Jorge Luis Borges, então tem tudo para ser um livro maravilhoso. E é claro que se ele venceu o Prêmio de Literatura Sesc 2019 é porque tem muita qualidade nesse livro aqui. Vou deixar mais informações no box de descrições. E o livro que venceu na categoria de contos foi o livro do João Gabriel Paulsen, O Doce e o Amargo. Então ele trabalha com essas oposições de coisas que são opostas, mas ao mesmo tempo não são, né? Por exemplo, ele fala aqui sobre esses extremos, né? Por exemplo, um conto como um todo, então é uma coleção de contos, mas ao mesmo tempo eles se entrelaçam. Uma trama indissolúvel, mesmo que atravessada por extremos, o pesado e o leve, o onírico e o real, o doce e o amargo, a vida e a morte, enfim. E pasmem só, o João Gabriel tem apenas 19 anos e já tem uma carreira promissora na área da literatura. Então eu tô bem curiosa para ler os contos dele. E ultimamente eu tenho lido mais contos. E para quem tem interesse em ler alguma coisa diferente antes de dormir, ao invés de se dedicar a um romance por mais tempo, contos são uma ótima pedida. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essa coletânea de contos bem contemporâneos do João Gabriel, O Doce e o Amargo, vencedor do Prêmio de Literatura Sesc 2019, categoria Contos, vou deixar mais informações aqui embaixo. Outro livro que chegou para mim é um livro da Manuela Marques Choi. A Manuela é uma escritora brasileira que mora na Alemanha, em Munique. Ela escreveu o primeiro livro dela, sobre o qual eu falei aqui no canal. Aliás, vou pegar o livro para vocês darem uma olhada. É esse aqui o primeiro livro dela, Ventos Nômades, que é um livro de contos. E esses contos estão relacionados às viagens que ela fez
pela Europa, então cada conto traz um personagem em um lugar diferente e momentos e situações diferentes. Eu sei que esse livro me impactou bastante como leitora e como viajante. Acho muito interessante esse choque entre culturas. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro dela, Ventos Nômades, eu vou deixar aqui em cima no card. Ventos Nômades foi publicado pela editora Pendragon e agora o segundo livro da Manuela, que é um romance, então uma narrativa mais longa, Encontro de Marés, também foi publicado pela editora Pendragon. Esse livro ficou maravilhoso, o projeto gráfico ficou lindíssimo, eu gostei muito dessa capa. E a Manuela, toda querida, mandou também uns mimos, como esse postcard, esse cartão postal de Munique, que é a cidade onde ela mora, lá na Alemanha. Também alguns marca-páginas de outros títulos da Pendragon, incluindo esse, que é o primeiro livro dela, e uma fitinha do Senhor do Bonfim, que está relacionado a essa história aqui. Então, essa história aqui se passa em Salvador, na nossa mística Salvador, e a personagem principal é a Rosa, que passa sua infância com a avó e tem uma infância bem feliz em Salvador, até que, sem pai e sem mãe, ela não conheceu os pais, até que um tempo depois o seu pai aparece em Salvador e a rapta, tirando-a dessa sua infância feliz com a avó. Então é aí que essa história se desenrola. E em justa oposição a essa história da Rosa, nós temos outra personagem, a Mariana, que é uma mulher que volta para o Rio de Janeiro depois de já adulta. Ela é brasileira, mas ela havia sido abandonada pelos pais e passado a infância num orfanato, até que ela foi adotada por um casal de alemães e morou na Alemanha com eles, até esse momento que ela decide voltar para o Rio de Janeiro e ela busca respostas sobre o seu passado. E essas duas mulheres, a Rosa e a Mariana, as vidas dessas duas mulheres acabam se entrelaçando. Eu acho isso muito legal na escrita da Manuela, isso também acontece em alguns contos do Ventos Nômades. Ela cruza histórias de vida e esses cruzamentos são muito importantes e essenciais para a vida dessas personagens e para o encontro dessas respostas que elas tanto procuram. Então eu tô bem interessada em ler esse livro, Encontro de Marés. Se vocês têm interesse em saber mais sobre essa obra, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrições. E outro livro que chegou aqui é de duas autoras, a Ana Fonseca e a Sheila Ward. A Ana é brasileira, mas mora na Holanda e é casada com um holandês, então as nossas histórias são bem parecidas, o que eu acho bem interessante. E ela trabalha com a gastronomia, e a gastronomia tem um papel bem importante nesse livro dela, que se chama Comida de Gringo. Aliás, essa capa tá maravilhosa, essas cores estão bem bonitas. Então aqui a gente tem Paris e atrás Amsterdã. E a outra pessoa, a outra autora é a Sheila Ward, que é também brasileira, é paulista, mas é casada com um irlandês, então mora na Irlanda e já morou na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, enfim. Então essas duas brasileiras que acabaram encontrando seus destinos fora do país, com estrangeiros, um irlandês e um holandês, se juntam para escrever esse livro com base nas suas experiências em diversos países e com base no seu amor pela gastronomia, duas coisas que me interessam bastante, viagens e gastronomia. Esse livro aqui, aliás, não é uma narrativa de início ao fim, início, meio e fim, mas são diversas histórias e causos em diversos países, por exemplo, Brincando de Casinha, Micos Culinários, Roma, um apartamento em Amsterdã, Antuérpia, London, tomando coffee na Holanda, facciamo um aperitivo. Então é muito interessante, principalmente para quem gosta de viajar como eu. E olha só o que é legal nesse livro delas, é que elas trazem receitas. Então as receitas que são mencionadas na história, elas trazem aqui, por exemplo, cupcake de beterraba com tomate e bacon. O que mais? Tábua de queijos, apple tart, torta de maçã. E elas, ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, só dei uma folhada, e elas são super bem-humoradas, então tô super interessada em ler esse livro também. Esse livro foi publicado pela Constelação, a editora Constelação, e
Devo ler em breve, infelizmente eu não posso dar uma data, queria muito poder ler tudo que eu quero, mas há prioridades e leituras obrigatórias que precisam ser feitas já, então aos poucos eu vou lendo o que eu quero e o que me interessa, mas de qualquer forma eu queria mostrar para vocês já conhecerem esses trabalhos super legais. E mais um livro que chegou para mim do Mr. Óculos, que é o seu nome, seu pen name, o seu pseudônimo. O Mr. Óculos é lá de Florianópolis, então somos mais ou menos conterrâneos do mesmo estado, e Florianópolis é onde fica a minha universidade, a UFSC. E esse é um livro de poemas chamado Estrabismo. Então, o Mr. Óculos, né, o nome dele, aliás, está relacionado a essa questão da visão, dos símbolos, a capa também. E é um livro de poemas e ele é ilustrado, então eu acho bem interessante. Por exemplo, aqui, A Orgia de um Homem Só. Que mais? Sopa com letras minúsculas. Então é um conjunto de poemas e todos revolvem ao redor desse tema que é o estrabismo. Aqui na apresentação, o autor, ele diferencia o estrabismo normal com o estrabismo com a letra maiúscula A, letra A maiúscula como aqui. E ele diz o seguinte, para vocês entenderem a premissa desse livro. Estrabismo normal é a doença onde os olhos perdem o seu correto alinhamento. Estrabismo é a doença onde o alinhamento correto perde os olhos. Entenderam? Então, eu tenho certeza que esse livro é muito interessante. Aqui na apresentação ele traz também uma citação de Kafka, então a gente pode perceber que tem uma influência kafkaniana nesse livro aqui. E esse livro foi publicado pela editora Viseu. E se você tem interesse em saber mais, também vou deixar mais informações no box. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros recebidos dos últimos meses. Comida de Gringo, Sem Frescura, Encontro de Marés, Estrabismo, do Mr. Óculos, O Doce e o Amargo, do João Gabriel, e O Legado de Nossa Miséria, do Felipe Holloway. Espero que vocês tenham gostado desses títulos contemporâneos e de autores brasileiros. É muito importante a gente valorizar os autores que nós temos aqui, que vivem nos dias de hoje e no nosso país. Então é bem interessante ler o que esses trabalhos lindíssimos que eles estão fazendo e publicando. Vou deixar mais informações aqui no box. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!